Sobre três conjuntos de policiais, altos, espertos e inteligentes, sabe-se que policiais altos têm 16 elementos. Então, vou utilizar aqui a palavra altos, vou utilizar aqui, ó, a letrinha A, primeiramente para resolver essa questão de conjuntos, teoria dos conjuntos aí, conjuntos numéricos. Vou representar e tirar as informações aqui do texto. Então, ele disse que a quantidade de elementos aqui de policiais altos, vou chamar de altos, a letrinha A, tem 16 elementos. Policiais espertos, que eu vou chamar de E, tem aqui, ó, 24 elementos. Estou só tirando o que o texto está me informando. Policiais inteligentes, que eu vou chamar de conjunto I, tem aí 18 elementos. Então, vou colocar aqui, ó, 18. O que mais que ele me diz aqui? Que policiais altos, interseção com policiais espertos, essa interseção aqui é o E, então tem policiais que são altos e são espertos, são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nesse conjunto aí da interseção de altos com espertos, tem 5 elementos. Eu vou colocar aqui, ó. A interseção com E, alto e espertos, tenho 5 elementos. Policiais espertos, interseção de novo com interseção, é o E de novo, então tem policiais que são espertos e inteligentes. Então, espertos, interseção com inteligente, eu tenho 7. 7 elementos. Policiais altos e, né, a nossa interseção, espertos e, a interseção é o E, policiais Então, policiais altos e espertos e inteligentes. Então, aqui ele é alto, esperto, eles são altos, espertos e inteligentes. As três coisas ao mesmo tempo. Então, a interseção com os três conjuntos. Alto, interseção com espertos, interseção com inteligentes. Nesse conjunto, eu tenho 3 elementos, né? O que mais que diz aqui a última informação? Policiais altos, olha aí, quantidade de policiais altos, conjunto A, menos policiais espertos, união com policiais inteligentes, tem 8 elementos. Como que eu escrevo, professora? Isso para linguagem matemática, vem comigo. Olha só, policiais altos, eu chamei de conjunto A, menos, aí entre parênteses, policiais espertos, união, que é o nosso ou, né? Policiais inteligentes. Então, é espertos ou inteligentes. Então, eu tenho que tirar ali o conjunto E, união com I, do nosso conjunto A. Essa subtração, essa diferença aqui entre esses conjuntos, vai dar um total ali de 8 elementos, tá bom? Então, o que significa esse final aqui? Significa que do meu conjunto A, eu vou tirar a união de E com I, né? Eu vou tirar a união dos conjuntos E, espertos, com o conjunto dos inteligentes. Então, aqui são aquelas pessoas que são inteligentes ou espertos, que são espertos ou inteligentes, que têm pelo menos uma dessas duas características. A pergunta: o número de elementos do conjunto que representa a união entre policiais altos, espertos e inteligentes corresponde a quanto? Então, ele quer a união dos três conjuntos. Ele quer saber quantos policiais eu tenho ao todo, que seja pelo menos uma dessas coisas, né? Já que ele fala a união é o nosso U, é esse símbolo daqui do uzinho, que é representado pelo OU, pelo conectivo OU, né? Então, vou colocar isso tudo aqui no nosso diagrama para a gente poder analisar. Então, aqui eu vou ter esse círculo roxo aqui, que eu vou chamar o conjunto dos altos, conjunto dos espertos é o círculo azul, e o conjunto dos inteligentes é o círculo verde. Então, vamos completar aqui. As informações que ele deu aqui para a gente são essas, ó. Que o nosso conjunto A tem que ter um total de 16 pessoas. O nosso conjunto E, ó, tem que ter
um total de 24 pessoas. Então, aqui no círculo azul, tem que ter um total de 24 pessoas, né? Já tem 24 espertos. E o conjunto I, dos inteligentes, tem que estar totalizando aqui 18 pessoas. Então, no círculo verde, tem que ter 18 pessoas no total. Agora, vamos lá. Vamos preencher. Por onde que a gente começa? Sempre pelas interseções. Esses caras aqui, a gente sempre começa pela interseção, tá? Então, vou começar pela interseção de todos, que são esses caras aqui, ó. 3 elementos são altos, espertos e inteligentes. São as 3 coisas ao mesmo tempo. E a região que representa essas pessoas é essa região bem do centro aqui, ó. Essa partezinha está pegando tanto o círculo roxo, quanto o círculo azul, quanto o círculo verde. Então, essa região aí é o que representa a interseção, né? Aqueles elementos que são tanto altos, quanto espertos, quanto inteligentes. São as 3 coisas ao mesmo tempo. É a nossa interseção. Então, eu venho aqui e preencho logo com a interseção dos 3 conjuntos, que são 3 elementos. Aí, depois, eu venho para as outras interseções. Então, essa aqui já foi. Tenho E interseção com I, então são as pessoas que são espertas e inteligentes. Nesse conjunto, ó, tem 7 pessoas. Então, nesse conjunto aqui, ó, tem 7 pessoas, tá bem aqui, ó. E interseção com I. Então, onde que tá os espertos e inteligentes? É essa região aqui, ó. Espertos e inteligentes é toda essa região aqui, ó, que tá pegando a parte de espertos e a parte de inteligentes. Então, tudo que está aqui dentro está na interseção. É esperto e inteligente ao mesmo tempo. Tem que estar dando um total de 7 pessoas. Só que aqui, ó, nessa região já tem 3. Para dar o total de 7, está faltando 4 aqui. Então, 4 pessoas são espertas, somente espertas e inteligentes. Mas tem 3 que são espertas e inteligentes, mas que também são altos. Então, no total aqui, espertos e inteligentes, tem que estar dando 7. Aqui está dando 7, né? Esse 4 aqui significa que o total de 7, eu tive que tirar a interseção lá do meio, que aí deu o restante, que foi 4, tá bom? Então, é assim que a gente vai preenchendo a nossa interseção. O nosso conjunto ali, né? Na parte do diagrama. Então, tu vai preenchendo aí no diagrama, tá? Então, já fiz aí a primeira parte. Essa primeira parte. Coloquei a interseção dos 3 e agora eu estou colocando as interseções 2 a 2. Lembrando que para colocar interseções 2 a 2, eu também tenho que diminuir da interseção geral, que é essa daqui. Agora, a gente vem aqui para a interseção que ele te deu aqui, ó. A interseção com E, 5 elementos. Altos e espertos. Está aqui, ó. Altos e espertos. Eu vou até colocar aqui de outra cor, de amarelo, ó. Onde que está a parte que fala que são altos e espertos? É toda essa região aqui, ó. Isso tudo aqui são aquelas pessoas que são altas e que são espertas, que são as duas coisas. Então, aqui, dentro dessa região, no total, tem que ter 5 pessoas. Tem que ter 5 pessoas, né? Só que ali, se a gente observar, já tem 3. Nessa região aqui, já tem 3, ó. Então, para ter um total de 5, aqui só estavam faltando 2 pessoas. Com esse 2 aqui, significa que eu tinha que ter um total de 5, mas eu tirei a interseção. E aí, essa regiãozinha só aqui fica com 2 elementos. Que quando a gente somar, ó, a região aqui total de A interseção com E, está dando 5 pessoas. Então, tá certa a nossa interseção de altos e espertos. Então, já usei todas essas informações aqui, né? Na verdade, eu ainda vou utilizar essas informações. Já coloquei as interseções ali, né? E aqui fora, no A, no E e no I, eu já identifiquei qual é o total de pessoas que tem que dar. Agora, a gente vai analisar essa informação aqui. A menos E união com I tem que dar
8 elementos. O que significa esses 8? São os elementos que são exclusivamente do conjunto A, que é do conjunto altos, né? Então, 8 pessoas são apenas altas. Porque se eu tirar, já que aqui eu tenho a diferença, eu quero os elementos que são do conjunto A, mas que não são do conjunto da união de E com I. Né? O que é a união do conjunto E com o conjunto I? Todo mundo que está no círculo azul ou no círculo verde tem que estar em pelo menos um. A união é a gente juntar ali todo mundo, né? A gente juntar todo mundo ali, eu vou ter o conjunto união. Então, aqui, ó, onde que está a união? A união é tudo isso aqui, ó. A união de E com o conjunto I é tudo isso aqui, ó. É juntar o círculo de azul com o círculo de verde. Isso aqui é a união dos dois. Só que aí, se eu tirar o círculo azul com o círculo verde, a região que sobra para a gente é exatamente os elementos que estão somente no A, mas que não estão no conjunto da união. Então, se eu tiro tudo isso daqui, se eu tirar essa parte, olha que sobra, só esse pedacinho aqui, que são os elementos que são exclusivamente do conjunto A. Então, é ali que eu vou colocar o meu conjunto, os meus 8 elementos, porque eles são exclusivamente do conjunto A. Eles estão no A, só no A, mas não estão na união do E com o I. Então, se eu tiro o círculo azul, se eu tiro o círculo verde, o que sobra para a gente é só esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é a região que representa A menos E união com I. Isso daqui é a diferença do conjunto A. É eu tirar do meu conjunto A tudo que está na união do E com I. Tirando do conjunto A tudo que está na minha região de E com I, E união com I, é o azul com verde. Tiro o azul e tiro o verde, sobra só essa região amarela aqui, que são os elementos que são exclusivamente, que são apenas, que são somente do A. Então, o 8 vai ficar aqui nessa região que eu pintei de amarelo. Aqui tem 8 elementos. Essa é a região A menos E união com I. Então, vou colocar lá. Vem aqui, ó, nessa região aqui tem 8. 8 elementos, que é o resultado aqui, ó, da nossa diferença, tá? Então, eu já coloquei no nosso diagrama todas as informações que a questão me deu. Agora resta uma análise aí interpretativa, né? Uma análise interpretativa, porque tudo que o texto me deu, já informei lá. Com esses dados, é possível chegar no resultado que ele quer. Ele quer os elementos do conjunto, o número de elementos do conjunto que representa a união dos policiais altos com policiais espertos com policiais inteligentes. Ele quer a união com E, união com I. Ou seja, ele quer saber quanto que tem aqui no total. Dentro dos 3 círculos, quantos policiais eu tenho aqui dentro? Só que está faltando essas 3 regiões aqui, né? Que a gente precisa completar. Aí que eu falo da parte interpretativa, né? Por quê? Vamos tentar completar. Aqui, olha, por exemplo, no círculo azul, eu já consigo completar, por exemplo, quanto que falta aqui. O círculo azul é tudo isso aqui. Lá no começo ele me disse que a quantidade de espertos é 24. Então, aqui já tem 7, ó, 4 com mais 3 dá 7, com mais 2 dá 9. Quanto que está faltando aqui para dar o total de 24? Então, é só fazer o 24 menos 9. Tirando o 9 daqui, do 24, deixa eu ver, vai sobrar 15, né? Vai sobrar 15. Então, aqui, ó, tem que ter 15. Porque quando a gente somar tudo, tem que estar dando, tem que estar fechando aqui os 24, né? Então, olha aí, 15 com 4, 19. 19 com 3, 20, 21, 22, 23, 24, com 2.
Então, vai fechar nos 24. Então, era isso aí que eu precisava, tá? Então, assim, fazendo essa análise, a gente consegue encontrar quanto que está faltando aqui. Porque eu preciso da união. A união é o total de elementos que tem ao todo aqui no nosso diagrama, tá? Porque se a gente somar tudo isso daqui, os números, vai dar errado, tá? Se eu pegar e só somar todas as informações que ele me deu, não vai fechar o resultado do gabarito correto, tá? Agora, vamos para cá. Aqui está faltando essas duas regiões. Essa região aqui ainda não dá para completar, porque está faltando essa aqui. Só que essa daqui também eu já consigo completar, porque o círculo roxo, ó, que eu vou destacar aqui de verde, esse círculo roxo, que é dos altos, tem que ter 16 elementos. Quanto que eu já tenho aqui nessa parte que eu circulei de verde? 8 com 2, 10, com mais 3, está dando 13. Então, para 16, está faltando 3. Completa aqui com 3. Aí, quando a gente somar o círculo roxo, vai estar dando 16 elementos, porque aqui tem que ter o total de 16. É o que o enunciado me falou. Olha aí, 8 com 2, 10, com o 3, 13, com mais 3, 16. Então, aí o círculo roxo fica com um total de 16 elementos, exatamente como o enunciado me falou. E aí, seguindo a mesma lógica, o círculo verde tem que estar fechando um total de 18 elementos agora, né? Que são os inteligentes. Já tem quanto aqui no círculo verde? É só a gente conferir quanto que já tem aqui, ó, no nosso círculo verde. 4 com 3, 7 com 3, 10. Então, aqui está faltando 8. 8 elementos. Completei tudinho, quem que vai ser o meu conjunto de união? Opa! Quem que vai ser o meu conjunto? União aí. A união com E, união com I. O meu conjunto união, ele quer todos os elementos, o número de elementos do conjunto que representa a união dos três conjuntos. A união dos três conjuntos é todo mundo. É tudo isso aqui, né? A união dos três conjuntos é tudo isso daqui, ó. É o conjunto A, é o círculo de A mais o círculo de E mais o círculo de I. É tudo que está no diagrama. Isso daí é o que vai ser a nossa união. Quantos elementos tem? Agora, a nossa missão é só somar tudo isso. E aí eu encontro o gabarito. Então, aqui, ó, se eu observar, vou pegar logo aqui o 24, né? Esse círculo azul aqui está dando 24, que é essa informação aqui. Então, já pega logo lá o 24. Mas, olha aqui, ó, que está faltando o 3 com 8, que vai dar 11. Mais o 8 ali, né, que está ali em cima. 8. Bora ver quanto que vai dar. 8 com 9, 10, 11, 12, 13 aqui, né? 13 vai 1, 2, 3, com mais um, 4. Então, aqui, ó, 43 elementos é o nosso conjunto do A união com E, união com I. Então, tem aí ao todo 43 elementos. Gabarito letra B. Curte e compartilha aí se você aprendeu. Se eu te ajudei, já deixa aí essa curtida.